Olá, eu sou Fabiana Martins, sou consultora financeira, mentora de empresários e eu ajudo você a construir uma empresa lucrativa de verdade, olhando sempre para três pilares: vendas, liderança e gestão. E hoje eu vou falar sobre vendas, numa palestra em que você vai aprender que para gerar conversão de vendas, você precisa aprender a conversar com o cliente, transformar conversas em vendas. Primeira coisa que eu sempre repito aqui para vocês, e a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum: quem está disposto a conversar está disposto a comprar. A gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre técnicas de venda, o que eu preciso me atentar na hora de fazer um fechamento de vendas, o que é importante quando eu estou diante do meu cliente, e não só diante do meu cliente de forma pessoal, quando o meu contato é direto e pessoal ao vivo, mas até pelo WhatsApp. Eu tenho que entender como que eu estou conversando com esse cliente, se ele está comigo, se está diante de mim, se é pelo WhatsApp, se é por um vídeo. Eu tenho que entender essa forma de comunicação e eu tenho que saber como conduzir essa conversa, independente se é pessoal, ou se é uma gravação, ou se é um áudio, mas eu preciso ter técnica para fazer isso. Vender não é simplesmente ser simpático, né, gente? Essa pessoa é um bom vendedor, porque ela é simpática. Não, vender não é simplesmente ser simpático. Vender exige, sim, técnica. É uma técnica super difícil, vender não é para qualquer um, não, gente. É uma técnica que todo mundo pode aprender. Eu conheço pessoas que são extremamente tímidas, introspectivas e que são excelentes vendedores. Assim como eu conheço pessoas que são extremamente simpáticas e tudo e não vende. Então, não tem nada a ver com essa questão de que eu nasci para isso. Eu nasci para ser vendedor. Tudo se aprende quando a gente realmente quer. O grande segredo é o quê? Querer de verdade. Eu tenho que querer de verdade. Se eu estou disposto a ter sucesso em algo, eu vou me esforçar para ter sucesso naquilo e basta eu querer de verdade que eu vou conseguir. Tudo é o quê? Técnica. Agora, tem gente que vai fazer com mais facilidade, dependendo até do modelo, dependendo até do padrão comportamental da pessoa, é claro que sim. Tem gente que, dependendo do seu padrão, do seu modelo comportamental, ela vai executar algumas atividades com mais praticidade, com mais facilidade. Mas isso não significa que ela não pode aprender. Então, assim, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou prova viva disso. O meu perfil comportamental, eu sou analista, eu sou lobo, eu sou de finanças, eu sou aquela pessoa que me dá uma planilha, que eu mergulho na planilha e fico ali. Meu perfil é esse. Mas isso não significa que eu não seja uma excelente vendedora. Então, assim, você desenvolve a técnica, você aprende. Então, essa é a ideia, eu estar disposta a aprender. É muito mais fácil transformar um lead que conversa em um cliente do que transformar em um cliente um lead que simplesmente escuta. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, se tratando de vendas, é que a gente tem que aprender a conversar com as pessoas. Venda, gente, não é você ficar perguntas e respostas, Você ficar fazendo 1 milhão de perguntas para a pessoa, esperando a pessoa responder aquilo que você quer ouvir, para você já ter um próximo passo. Não é seguir uma lista, de perguntas e respostas. Venda é você estar disposto a conversar. E aqui a gente se depara com uma grande dificuldade, porque hoje as pessoas estão muito sem paciência de conversar. Está todo mundo querendo soluções muito rápido, ninguém quer parar realmente para ouvir. Então, a gente já começa a se deparar com uma primeira dificuldade, mas que eu preciso já trazer esse ponto para vocês. Quer vender? Tem que estar disposto a conversar. Se você quer vender, você tem que estar disposto a conversar. E se o seu cliente não está disposto a conversar, certamente ele não está disposto a comprar, porque quem quer comprar quer entender o que está comprando. Então, a primeira coisa que tem que identificar é isso. A pessoa está disposta a conversar? A pessoa está disposta a entender? Se sim, eu vou investir nesse lead. A conversa, ela vai ser sempre o maior gerador de resultado. Você tem que investir tempo em conversar com quem está te respondendo. Venda é conversa. Se eu quero vender, eu tenho que estar disposto a conversar. Esse é o primeiro ponto e a gente tem que estar muito, muito atento a isso. Conversar é o balizador aí de resultado, 3 pilares das vendas por conversa. A gente vai falar aqui, como sempre, de algo que é prático e que a gente tem que, sim, colocar em prática para a gente ver o resultado. Então, quando eu falo aqui, de 3 pilares das vendas por conversa, primeira coisa, eu preciso atrair o lead. Quando eu vou atrair esse lead, quando eu vou atrair esse cliente, eu preciso ter clareza de como que esse cliente veio.
Por quê? Porque eu vou conduzir a minha conversa com ele dependendo do canal que eu usei para adquirir aquele lead. O cliente, gente, ele vai chegar através de você, ou através de um anúncio, ou através de uma oferta direta, né, ou através de uma indicação. Pode ter alguns outros caminhos de atração também? Pode. Hoje tem inúmeras formas de você atrair um lead, de você atrair um cliente. E dependendo da forma com que ele foi atraído, você tem que conduzir a conversa de um jeito. Então, entende que se você não estiver disposto a conversar, o primeiro pilar que você já não consegue fazer, se você não conversar com o cliente, com o lead, como que você vai saber de onde que ele veio? E eu não posso ter o mesmo script para tudo. Como que eu vou conversar com aquele lead, com aquele cliente, se ele veio através de um anúncio? A conversa vai ter que começar de uma forma. Ou conversar com ele, se ele veio através de uma oferta direta, eu abordei ele para poder apresentar meu produto, meu serviço, a conversa vai ter que ser outra. Se ele veio por uma indicação, a abordagem também vai ter que ser outra. Então, dependendo de como o cliente foi atraído, você tem que ter uma comunicação diferente, né? Um segundo pilar super importante, que é o pilar da negociação. Quando eu estou diante da negociação, primeiro eu atraí o meu cliente. Vou começar a conversar com ele da maneira com que ele foi atraído. Agora eu vou entrar para a etapa realmente da negociação, em que eu vou me conectar com aquele cliente, eu vou entender ele, eu vou fazer a oferta. Nesse momento, você primeiro, as 3 fases da negociação, a primeira coisa vai ser o quê? Segmentar. Deixa eu entender se esse cliente realmente está no perfil. Deixa eu segmentar esse cliente. Esse cliente, ele realmente está pronto para comprar meu produto? Primeira coisa, segmentar. Gente, não vai engajar e já fazer oferta para uma pessoa que você nem segmentou, não. Às vezes você está tão ansioso para vender, você nem sabe se aquele cliente realmente é o seu cliente ideal. Né? Então, assim, eu falo que é não ficar gastando em munição, né? Você sai, às vezes, fazendo oferta, já querendo vender, ansioso, sendo que você não segmentou ainda, você não sabe ainda para qual oferta que é aquele cliente, para qual produto que é aquele cliente. Então, parece óbvio, mas não é óbvio. Muitas das vezes você não vende porque você oferta o produto errado, passa o orçamento errado, porque você não segmentou, você não ouviu o seu cliente primeiro. Então, ouvir o cliente, o início da produção, segmentar, né? Ter clareza desse cliente. Depois vai ter o engajamento, que é a fase de aprofundamento e de conexão, né? Se eu estou diante de um cliente e aquele cliente foi atraído de alguma forma, eu não posso conversar com todo mundo da mesma forma, eu tenho que entender de onde que ele veio para eu saber como que eu vou conduzir. E quando eu estou ali diante de uma negociação, eu não vou com sede ao pote, né? Já falar logo qual é a oferta, o que eu resolvo. Primeiro eu vou entender quem é aquele cliente, ouvir aquele cliente, segmentar para ver se faz sentido a oferta para ele. E depois eu vou começar a me engajar com aquele cliente, baseado em tudo que ele me respondeu. Eu vou me conectar e vou começar a aprofundar a minha conversa para fazer a minha oferta, para apresentar o meu produto para ele. Por último, eu vou conduzir para o fechamento, e aí sim eu vou falar de forma de pagamento, de prazo, né? Você nunca começa uma conversa com um cliente já falando preço, já falando formas de pagamento, por mais que ele te pergunte. Tem cliente que já chega fazendo pergunta, mas qual é o valor? Como que eu posso pagar? Fala, não, já vou te passar todos esses detalhes, mas primeiro deixa eu entender uma coisa. Chama para conversa. Então, eu coloquei aqui, olha, você não é um FAQ, né? Você não é um saque ali de perguntas e respostas. A pessoa ficar te perguntando e você ficar respondendo exatamente o que ela está te perguntando. Você não é um tira-dúvida, né? Você tem que conversar. Se você quer ter resultado com vendas, você tem que estar disposto a conversar. Então, o seu vendedor, a pessoa ali do seu comercial, ela não pode ser simplesmente um tirador de pedido, um tira-dúvida, ele tem que estar disposto a conversar. Primeiro, eu atraio meu cliente. Segundo, eu tenho que estar pronto para a negociação. E o fechamento? O fechamento, gente, tem que ter deadline. O que é isso? Eu tenho que dar prazo, eu tenho que determinar prazo para o meu cliente. Quando eu já tirei todas as dúvidas dele, quando eu já quebrei todas as objeções e ele ainda não comprou, eu tenho que criar uma urgência. Você nunca deixa o cliente solto para ele comprar na hora que ele quiser. Você tem que setar o prazo, você tem que oferecer opção de pagamento, tá? Isso são estratégias, assim, essenciais para você conduzir o fechamento. Você nunca deixa solto. Tá bom, pode pensar.
quando você quiser, você me procura. Não é assim. No momento de fechamento, se você já tirou todas as dúvidas e o cliente ainda não fechou, você tem que determinar um prazo ali para aquela negociação que você fez, para aquela oferta que você fez. Então, assim, ó, esse orçamento tem um prazo de 7 dias. Ó, essa oferta está válida até 48 horas. Você tem que dar um prazo para você deixar bem claro que você é o dono da bola. Uma coisa super importante quando a gente está falando aqui da etapa da negociação é a gente quebrar o padrão de impessoal para pessoal. É o primeiro segredo. Né? A gente tem que quebrar o padrão de uma conversa por WhatsApp, online, impessoal, para uma conversa pessoal. Hoje todo mundo conversa com a gente, muita facilidade para as pessoas falarem com a gente através do WhatsApp, através das redes sociais, mas a gente tem que sempre lembrar, eu não posso permitir, se eu quero vender, eu não posso permitir ter uma conversa robotizada. Ninguém quer conversar com o robô. Hoje, por mais que você coloque uma IA para atender, até a IA que você for treinar para o seu atendimento, ela tem que tentar ser o mais humanizada possível. E a gente vê grandes marcas fazendo isso, né? Então, a gente pega o exemplo aí da Magazine Luiza, que criou lá a Magalu. Né? Tem que ter uma bonequinha com um perfil mais humanizado para poder realmente atrair o cliente. Então, primeira coisa, gente, primeiro segredo, por mais que é uma pessoa que eu nunca vi, que está falando comigo por WhatsApp, está falando comigo pela rede social, eu tenho que ter como objetivo transformar aquilo numa conversa. E se é numa conversa, eu tenho que fazer aquilo que está impessoal virar pessoal. Né? Quem usa as redes sociais para fazer venda, quem usa as redes sociais como um dos principais canais de venda, já tem mais facilidade de fazer isso porque já está mais na veia. Né? Então, por exemplo, eu mesmo que faço venda online, para mim, já está na minha veia transformar ali todos os leads, todo seguidor novo, toda pessoa que chega, fazer com que ela sinta que aquele relacionamento dela comigo não é impessoal, né? Fazer com que ela se sinta próxima. Não, você consegue ter proximidade. E independente de qual é o seu principal funil de aquisição, seja através das redes sociais, ou indicação, ou anúncio, ou a loja física mesmo, em que o cliente chega até você, o conceito é o mesmo. É fazer a pessoa sentir que ela pode ter uma conversa verdadeira com a sua marca, com a sua empresa, tornar isso de impessoal para pessoal sempre. Gente, é lembrar que pessoas compram de pessoas. É lembrar disso o tempo todo. Pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram simplesmente de marcas. Pessoas compram de pessoas. E a gente, como empresário, ter essa intenção também. Né? Eu vou tornar essa conversa com o meu cliente tão pessoal, vai ser difícil ele me falar um não. Isso é difícil, gente? A gente está falando de uma técnica aqui que é absurdamente difícil de colocar em prática? Claro que não. É simplesmente querer de verdade. Né? A pessoa que está na posição de vendedor, a pessoa que está voltada a fazer vendas, ela tem que estar com essa disposição de conversar, de tornar aquela relação pessoal. O lead, ele vem com uma metralhadora de pergunta. O cliente, às vezes, chega com uma metralhadora de pergunta. Né? Isso aqui, gente, independente se o seu produto é um produto físico, um produto online, independente. O cliente, ele chega, ele está com dúvida. Ele começa a te perguntar. E aí ele vai falar, né, qual que é o preço, né, o que essa máquina faz, como que você presta o seu serviço, eu vou conseguir ter resultado rápido, isso vai me atender em quanto tempo, começa com aquele tanto de pergunta. E aí você tem que saber conduzir aquela conversa. Falar o nome da pessoa, sempre, perguntar o nome, né, falar o nome da pessoa. Eu vou responder todas as suas perguntas, mas antes, deixa eu te passar uma visão geral do meu produto, antes, deixa eu te passar uma visão geral do meu programa, entender se isso é mesmo o que você deseja, se isso é mesmo o que você quer. Criando urgência aí no fechamento, né? Eu falei da gente criar uma urgência, a gente não deixar solto. Quando o lead ele já conversou, tirou as dúvidas, não comprou, é hora de você setar um deadline e criar urgência indireta. Então, ó, quando ele fala, né? Quando ele hesita em comprar, e quando ele fala, eu preciso esperar o cartão virar, né? Você pergunta, fala o nome da pessoa, sempre, para gerar esse lado pessoal, próximo, fala o nome da pessoa, me diz qual que é a data de virada do seu cartão, ajuda ele a resolver aquele problema que ele está falando, que ele está te dando como objeção. Né? Oferece uma solução. Hoje você pode fazer um pagamento da reserva, da sua vaga, com tantos reais.
né? Na data da virada você faz o valor restante. Dá uma solução para ele criar um compromisso com você. Você está fechando um orçamento com aquele cliente, ele quer comprar um produto, seja o que for que você está vendendo, gente. Se você faz uma venda de ticket baixo e que o cliente tem que decidir rápido, sempre quando for mandar um link de pagamento, gente, coloca tempo para o link expirar. Às vezes, por mais que o link você sabe que ele vai expirar com 24 horas, com 48 horas, mas para o cliente, coloca uma urgência. A urgência ela é sempre bem-vinda no fechamento. Então, mandou o link, esse link expira em 1 hora, para não dar tempo do cliente, sabe, esfriar. Então, tem que estar ligado nisso. Mandou o link, esse link expira em 1 hora. Estou mandando o link para você, você tem 1 hora para fazer o pagamento. Sempre cria urgência no fechamento, tá? Não são todas as vendas que você vai fechar. Ter o feeling daquilo que vale a pena seguir com o que não vale é muito importante. Isso aqui também é essencial, né? Não são todas as vendas que você vai fechar, mas você precisa entender o que vale a pena você investir e aquilo que vale a pena você investir, você realmente conversar. Né? Ele tem que conversar. Para vender, você precisa prestar atenção. Né? Em uma negociação, o comprador sempre será o maior vencedor. Ele está resolvendo um problema e você precisa entender isso profundamente para ter sucesso. Gente, numa venda, no processo de venda, a gente tem que ter a mentalidade certa. Né? Você tem que entrar para fazer uma venda com a mentalidade certa. Qual é a mentalidade certa para você entrar para fazer uma venda? O comprador é que é o vencedor. O comprador é quem tem que ficar mais feliz porque está fazendo aquela compra. Não é o vendedor. Se você fica mais feliz por vender do que o cliente por comprar, está errado. Né? Você não teve realmente um interesse genuíno de resolver o problema. O comprador que é o vencedor. Use essas técnicas, gente. Não esqueça desses detalhes, porque são realmente muito, muito importantes. Né? De usar a urgência, de conversar com o cliente, de realmente querer entender quem é o cliente, de não ser arrogante, mas de ser firme, entender que vocês é o dono da bola, né? Não negocie posição. No processo de vendas, não tem essa de que o cliente sempre tem razão, não tem isso. É você que tem a solução para ele, ele que tem que... O sucesso é de quem compra, o sucesso não é de quem vende. Quem comprou precisa estar muito mais feliz do que quem vendeu. E esse pensamento, ele tem que ser correto para quem está ali participando do processo de vendas. O vendedor ele tem que ter essa consciência. Por quê? Porque venda é transmissão de sentimento. Eu preciso transmitir o sentimento certo. Porque vender não é apenas apresentar o produto, passar um preço, ser simpático. Vender exige técnica, exige conhecimento, exige escutativa. Se você sente que a sua empresa vende, mas no final do mês você não vê o dinheiro, é sinal de que você precisa ter clareza de onde estão os gargalos da empresa. Para isso, você vai ter a oportunidade de ter um bom relatório financeiro, que é o fluxo de caixa lucrativo. Ele foi criado para te ajudar a realmente ter clareza de tudo que entra, de tudo que sai e o que realmente tem gerado de margem na sua empresa. Com ele, você para de tomar decisões no achismo, no achômetro e começa de fato a entender como fazer projeção, como fazer planejamento e como não deixar dinheiro na mesa. Então, se você quer assumir o controle do seu caixa, o link da planilha Fluxo de Caixa Lucrativo está aqui na descrição e também no primeiro comentário que está fixado. Até o próximo vídeo.